Olá, gente. Graças a Deus estamos mais uma vez juntos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor vem cooperando conosco para que essas mensagens sejam realizadas e possam edificar o seu coração. Se você já é membro, eu agradeço você sendo membro. Muito obrigado por você nos ajudar nesse projeto. Se você ainda não é, também convido você a se inscrever no canal Palavra que Salva. São reflexões sobre a vida, são reflexões que nos levam, né, a um conhecimento, nos dá mais abertura, mais amplitude da palavra de Deus, trazendo, contextualizando essa palavra para nós. Então, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 13, 11, que é bem conhecido, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Eu quero ficar aí no versículo 13, né? Pensava, falava e raciocinava. Paulo foi um grande homem escolhido por Deus, tinha uma intelectualidade muito boa, muito alta, né? Era muito intelectual. Os relatos do seu aprendizado, de como ele vai se encontrando com essas leituras, com esses conhecimentos, mostra que ele foi criado, né, aos pés de Gamaliel, e ele adquire esse potencial todo de informações. Então ele traz uma reflexão, algo sobre a vivência humana que nos leva a pensar até os dias de hoje, né? Contextualizando a palavra de Deus, nós podemos ver que o ensino de Paulo ele se projeta, não, ele não só se projetou para o seu momento, né? Mas também se projetou para todos os momentos na vida. Serve, digamos assim, serve até hoje seus ensinos para nós. Também, para falar dessa questão de ser menino e ser adulto, eu quero me deter ao conceito do nanismo. O nanismo é um tipo de patologia, né? Um tipo de transtorno, digamos assim, que ele se caracteriza por uma deficiência no crescimento, que vai resultar numa pessoa baixa. Geneticamente, aliás, ela é uma mutação genética, né? Que afeta o crescimento dos ossos. Então, a pessoa que tem nanismo, ela, ela, ela tem um crescimento muito pouco, né? Ela cresce de 1,20 m a 1,40 m. É o crescimento que essa pessoa tem. E aí ela não passa mais do que isso, né? Nessa coisa da altura, né? Também ela apresenta algumas complicações, por exemplo, o arqueamento das pernas, né? E a questão da curvatura das costas, da coluna meio curvada. Alguns passam pelo processo de cirurgia para tentar corrigir esses defeitos, né? Mas essa questão do crescimento, como é uma mutação genética, vai acontecendo e, né, não tem retorno isso, né? Então, assim, Paulo ele fala dessa questão de ser menino. E aí a gente pode se deter ao conceito de nanismo psicogênico, né? São crianças, digamos assim, que não foram estimuladas para a vida, que não foram cuidadas, que não foram tocadas no sentido de abraçadas, né? Que não tiveram contato físico. Então, esses tipos, digamos assim, de situações agravantes que aconteceram no percurso da vida de cada uma desses sujeitos, quando na sua fase infantil, eles crescem com uma deficiência física. Mas essa deficiência física voltada para todo esse cuidado, todo esse acolhimento que não foi lhe dado, né? Fora as afeições e quando meninos, né, privado disso,
né? Então existem muitos homens maduros, homens nanicos nesse sentido, né? Nanico nas suas emoções, nanico na sua personalidade, nanico no seu afeto, né? Por quê? Porque eles foram privados disso por alguma situação, por algum momento na vida, houve algo que acentuou isso, né? Então, você pensa agora numa sabedoria infantil na mente de um adulto, né? Isso é um nanismo, desse nanismo psicogênico, desse nanismo que traz esse sofrimento, não só físico, mas situações de afeto. Por exemplo, as crianças que se culpam até hoje, mesmo em corpo de adulto, de serem culpados pela separação dos pais, né? Cicatrizes que aconteceram no decorrer da vida, conflitos com os pais, com as pessoas, os familiares, as cicatrizes desses conflitos, né? Que se alastram até hoje, né? Então, esses tipos de situações trouxeram prejuízo para a pessoa. Por quê? Porque essas pessoas que se constituem dessa forma, que são adultos no corpo, mas a mentalidade é de uma criança, uma mentalidade de uma pessoa nanica, ela não tem segurança, ela é uma pessoa insegura. Por quê? Porque devido a todas essas mazelas que afetaram a sua vida, não deram oportunidade dessa pessoa de crescer, não deram a oportunidade dessa pessoa de deslanchar nesse desenvolvimento afetivo, emocional, foram privadas disso, foram encarceradas disso e não conseguem esse crescimento. Por quê? Porque essas situações agravantes que aconteceram não permitem que essa pessoa possa se projetar nesse mundo adulto de ser. Então, é comum também que essas pessoas, por essas situações, né, esses homens, né, essas crianças, aliás, disfarçadas de adultos, ela buscam um meio de se esconder dentro de si mesmo, de não deixar transparecer esse sofrimento, essa dor, de não deixar ninguém ter contato com isso. E aí Paulo vem mostrando que essas fases elas devem ser superadas. Paulo fala da fase de uma perspectiva física, orgânica, mas ele também se refere à questão afetiva, à questão emocional. Homens com um corpo de adultos, mas a mentalidade de uma criança que sofreu, que foi sofrida, que teve vários acontecimentos na vida, que não consegue se desprender disso, e isso não a faz crescer, né? Deus, ele é tão bom que ele vai nos ensinar a aproveitar o potencial de adulto que nós temos, né? A Paulo nos alerta que quando eu era, né, aí eu deixei das coisas de menino, eu deixei e me tornei adulto. Quando eu deixo das coisas de menino, eu passo a não mais praticar esses atos infantis em todos os sentidos, né, da minha vida, porque eu tomei uma decisão, uma postura de ser adulto, né? Então, eu deixei as coisas de criança de lado. É assim que Paulo fala. Eu deixei os brinquedos de lado, né? E esse brinquedo, nessa contextualização, ele tem um significado. Deixar as coisas que não são pertencentes mais a mim como coisas que infantilizam o meu ser, que infantilizam a minha relação com o outro, que infantilizam a minha relação conjugal, que infantilizam a minha relação com meus filhos e não me torna adulto. Então, Deus ele nos instrui
a sermos adultos em potencial. Nós precisamos encontrar essa criança que existe dentro de nós, entender que essas situações, esses comportamentos, esses momentos, eles estão ali guardados na lembrança, vão existir sempre, mas que agora eu devo partir para uma outra situação, para um outro momento, para uma outra fase, que é a fase de adulto. E a fase de criança não cabe na fase de adulto. Então, eu não posso ser adulto e criança ao mesmo tempo, mas eu tenho que assumir uma dessas fases. E se eu estou na fase de adulto, eu tenho que assumir a minha adultez. Quando é infância, é infância, mas quando é adultez, é adultez. Então, essas mazelas, essas cicatrizes, essas situações que foram dificultando essa transição de uma fase para outra, agora assola. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. Deus pode mudar essas coisas. Deus pode te dar a chance de se tornar um adulto, mas um adulto não só com um corpo adulto, mas com características de adulto, com fala de adulto, com andar de adulto, com pensar de adulto, com raciocinar de adulto. É entender que essa adultez chegou na minha vida, não só física, mas espiritual, afetiva, e eu preciso tomar como controle de todas essas coisas. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus derrame sobre ti a tua graça, a sua graça e a sua paz, em nome de Jesus. Amém.